Capítulo 4, Parte 1, Bênção dos Centros de Energia. Falamos muito sobre luz e informação ou energia e consciência. Agora é hora de ir um pouco mais fundo nesses conceitos para explicar como funciona a próxima meditação. Como você já entendeu, tudo em nosso universo é feito de ou emite luz e informação ou energia e consciência, que são outras maneiras de descrever a energia eletromagnética. De fato, esses elementos são tão intimamente combinados que é impossível separá-los. Olhe à sua volta. Mesmo que não veja nada além de matéria, objetos, coisas, pessoas ou lugares, há também um mar de infinitas frequências invisíveis transmitindo informação codificada. Isso significa não só que seu corpo é feito de luz e informação, de energia e consciência, mas também que você, como ser consciente, como um corpo, é feito de luz gravitacionalmente organizada, cheia de informação, e envia e recebe continuamente várias frequências, todas transmitindo diferentes sinais, como um rádio ou telefone celular. Toda frequência, é claro, transmite informação. Pense um pouco nas ondas do rádio. Há ondas de rádio se movendo pela sala onde você está agora. Se você ligar um rádio, consegue sintonizá-lo em um comprimento de onda específico ao sinal. Em um pequeno transdutor no rádio, vai captar o sinal e transformá-lo em som, que você pode ouvir e entender, como sua música favorita, notícias ou até um comercial. Só porque você não consegue ver as ondas do rádio no ar, não significa que não estejam lá, transportando informação distinta em uma frequência específica o tempo todo. Se você mudar a frequência 1 grau e sintonizar em outra estação, uma mensagem diferente será transmitida nesse comprimento de onda. Dê uma olhada na figura 4.1a, que mostra todo o espectro de luz e todas as frequências eletromagnéticas que conhecemos. O espectro de luz visível, no qual percebemos as várias cores presentes no mundo em que vivemos, responde por menos de 1% de todas as frequências de luz que existem. Isso significa que a maioria das frequências estão além da nossa percepção. Portanto, a maior parte da realidade conhecida do universo não pode ser experimentada pelos sentidos. Então, excetuando a capacidade de perceber a luz absorvida ou refletida por objetos e coisas, a verdade é que conseguimos perceber apenas um pequeno espectro da realidade. Há muitas outras informações disponíveis, além das que podemos ver com os olhos físicos. Lembre-se, quando me refiro à luz, estou falando sobre toda a luz, incluindo o espectro inteiro de frequências eletromagnéticas, visto e não visto, não só a luz visível. Por exemplo, embora não vejamos os raios-x, eles existem. Sabemos disso porque o ser humano tem a capacidade de criar raios-x e medi-los. De fato, existe um número infinito de frequências dentro do espectro de luz raio-x. Os raios-x são uma frequência mais rápida que a luz visível que enxergamos. Portanto, tem mais energia, como já disse. Quanto mais rápida uma frequência, maior sua energia. Matéria por si só é a mais densa das frequências, porque é a forma mais lenta e mais condensada de luz e informação. Dê uma olhada na figura 4.1b. Passe os olhos pela linha horizontal que corre através das colinas e vales das ondas, começando pela letra A e se movendo para B, depois para C. Cada vez que chega à letra seguinte, você percorreu um ciclo completo, chamado de comprimento de onda. Assim, a distância entre as letras A e B é um comprimento de onda. A frequência de uma onda refere-se ao número de comprimentos de onda ou ciclos produzidos em 1 segundo, sendo medida em hertz. Abre parênteses, Hz, fecha parênteses. Quanto mais rápida a frequência de onda, mais curto o comprimento de onda. O inverso também é verdadeiro.
Quanto mais lenta a frequência, mais longo o comprimento de onda, figura 4.1c. Por exemplo, a luz da frequência infravermelha tem uma frequência mais lenta que a luz da faixa de frequência ultravioleta. Assim, os comprimentos de onda da luz infravermelha são mais longos e os comprimentos de onda da luz ultravioleta são mais curtos. Aqui vai outro exemplo, dessa vez do espectro de luz visível. A cor vermelha tem uma frequência mais lenta. A cor vermelha tem uma frequência mais lenta, de 400 ciclos por segundo ou 450 Hz, que a cor azul, cerca de 650 ciclos por segundo. Portanto, o comprimento de onda do vermelho é maior que o comprimento de onda do azul. Ao longo da história, foram feitas várias tentativas de fotografar e medir os campos de luz. Um exemplo proeminente é a fotografia de Kirlian, descoberta em 1939 pelo eletricista e inventor amador russo Semyon Davidovich Kirlian. Com a técnica, Kirlian conseguiu capturar imagens do campo eletromagnético de objetos vivos e não vivos. Ele descobriu que, colocando um filme fotográfico sobre uma placa de metal, posicionando um objeto sobre o filme e aplicando uma corrente de alta voltagem à placa de metal, uma imagem de descarga elétrica entre o objeto e a placa apareceria no filme como um contorno brilhante de luz em torno do elemento fotografado. Em um dos muitos experimentos, Kirlian fotografou duas folhas aparentemente idênticas, uma de uma planta saudável e outra de uma planta doente. A fotografia da folha da planta saudável exibia um campo de luz forte, enquanto a outra mostrava um brilho muito mais fraco, o que levou Kirlian a crer que sua técnica fotográfica poderia ser um meio para avaliar a saúde. Hoje, os cientistas debatem a utilidade da fotografia de Kirlian como ferramenta de diagnóstico, mas a pesquisa sobre a técnica continua. Um desdobramento mais recente nesse sentido vem do doutor em biofísica alemão Fritz Albert Popp, que passou mais de 3 décadas estudando biofótons, pequenas partículas de luz de baixa intensidade armazenadas e emitidas por todas as coisas vivas. Em 1996, Popp fundou o Instituto Internacional de Biofísica, uma rede de laboratórios de pesquisa em mais de uma dezena de países que estudam os biofótons. Popp e seus colegas pesquisadores do Instituto Internacional de Biofísica acreditam que a informação contida nessas partículas de luz armazenadas no DNA se comunicam com extrema eficiência com as células, desempenhando assim um papel vital na regulação do funcionamento do organismo. Os biofótons, que podem ser detectados por uma câmera extremamente sensível projetada para emitir suas emissões, quanto mais fortes as emissões e mais intenso e coerente o campo de luz, maior a comunicação entre as células e mais saudável o organismo. Para manter a vida e a saúde, nossas células se comunicam entre si, trocando informação vital transmitida em diferentes frequências de luz. Popp descobriu que o contrário também é verdadeiro. Quando não emite suficiente energia eletromagnética organizada e coerente, a célula adoece, não consegue compartilhar muito bem informações com outras células e, sem essa troca, não tem aquilo de que precisa. Portanto, a versão mecanicista do funcionamento interno da célula que aprendemos em biologia no ensino médio está ultrapassada. Moléculas carregadas que se atraem e repelem não são responsáveis pelo modo como a célula funciona. A força vital que comanda as células é a energia eletromagnética que elas emitem e recebem. Essa é uma visão vitalista que sustenta a verdade de quem somos. O que tudo isso significa é que somos literalmente seres de luz, cada um irradiando força de vida e expressando um campo de luz em torno do corpo, com toda e cada célula se expressando e contribuindo para um campo vital de luz que transmite uma mensagem.
Seria seguro dizer que, quanto mais definimos a nossa realidade com nossos sentidos e vivemos a vida como materialistas, focados primariamente no físico, e, portanto, quanto mais acionamos a resposta de estresse, mais podemos estar perdendo informação valiosa. Isso porque quanto mais estreitamos o foco na matéria, nos objetos, coisas, pessoas e lugares no mundo externo, menos somos capazes de sentir outras frequências não visíveis a olho nu. Se não temos consciência destas, elas não existem para nós. Como você já leu e espero começou a fazer experiências com a meditação do capítulo anterior, é possível sintonizar certas frequências à sua volta. Da mesma forma que pode sintonizar um rádio na frequência 107.3. Quando fecha os olhos, fica sentado e quieto, elimina o ambiente externo. A estática que normalmente o impede de ver as outras frequências. Você pode treinar para captar um sinal claro e receber informação dele. Quando faz isso repetidamente, você sintoniza em um novo nível de luz e informação que pode usar para influenciar ou afetar a matéria. Quando faz isso, seu corpo experimenta sintropia, organização aumentada, em vez de entropia, desordem, colapso físico e caos. Quando você consegue aquietar a mente pensante, analítica e sintonizar mais prontamente a informação mais organizada, seu corpo responde automaticamente, processando o novo fluxo de consciência e energia, tornando-se com isso mais eficiente, coerente e saudável. Foco convergente e divergente. No início da meditação do capítulo anterior, pedi para você repousar a atenção em diferentes partes do corpo e também no espaço em torno de diferentes partes dele. Agora quero mergulhar mais fundo no motivo para fazer esse pedido em quase todas as minhas meditações. Quando pratica isso, você aguça a habilidade em duas maneiras diferentes de focar o cérebro, usando o foco convergente e o foco divergente. Foco convergente é unidirecionado ou fechado em um objeto, qualquer coisa que tenha matéria. É o tipo de foco que você exibe em minhas meditações quando repousa a atenção em uma parte específica do corpo. É o mesmo tipo de foco que usa quando presta atenção a objetos no ambiente. Quando pega um copo d'água, telefona para alguém, manda uma mensagem ou amarra um sapato. Você, em geral, usa o foco estreito. Na maior parte do tempo que passa em foco estreito, você está focado em objetos ou coisas, matéria, e pessoas ou lugares no mundo externo, principalmente elementos tridimensionais. Lembra de nossa discussão anterior sobre viver em modo de sobrevivência, com os hormônios do estresse circulando o tempo todo pelo corpo, ajudando a manter a prontidão para lutar ou fugir? Quando estamos nesse estado, estreitamos o foco ainda mais, porque prestar atenção ao mundo externo físico se torna muito importante. De fato, nos tornamos materialistas, definimos a realidade com os sentidos. Os diferentes compartimentos do cérebro que normalmente trabalham juntos começam a se subdividir, deixando de se comunicar entre si com eficiência e de trabalhar em estado de coerência, organização. Ficam em um estado incoerente, enviando mensagens incoerentes pela medula para diversas partes do corpo. Vimos isso muitas e muitas vezes ao fazer varreduras para medir as ondas cerebrais. Como eu disse antes, quando o cérebro está incoerente, você está incoerente. Quando o cérebro não funciona direito, você não funciona direito. É como se, em vez de tocar uma bela sinfonia, seu cérebro e corpo produzissem cacofonia. Por causa desse estado desequilibrado e incoerente, você tenta controlar ou impor desfechos em sua vida. Tenta prever um futuro baseado no passado e faz isso em parte prestando mais atenção ao mundo externo dos objetos e coisas do que ao mundo interno de pensamentos e sentimentos.
Em outras palavras, você permanece em foco estreito, convergente, pensando obsessivamente nas mesmas coisas. Isso é o que o estresse faz. Influencia o indivíduo a ficar obcecado com seus problemas, de forma que possa estar preparado para o pior cenário possível baseado em lembranças do passado. Estar preparado para o pior desfecho permite uma chance maior de sobrevivência, porque, aconteça o que acontecer, você está preparado. Em outras palavras, você permanece em foco estreito, convergente, pensando obsessivamente nas mesmas coisas. Isso é o que o estresse faz, influencia o indivíduo a ficar obcecado com seus problemas, de forma que possa estar preparado para o pior cenário possível, baseado em lembranças do passado. Estar preparado para o pior desfecho permite uma chance maior de sobrevivência, porque aconteça o que acontecer, você está preparado. Porém, quando transfere a atenção do foco estreito para outro mais aberto e largo, como faz nessa meditação, você pode se tornar consciente do espaço e também da luz e da energia em torno do seu corpo no espaço. O nome disso é foco divergente. Você deixa de focar em alguma coisa para focar em coisa nenhuma, na onda, energia, em vez de na partícula, matéria. A realidade é tanto partícula quanto onda, é ambas as coisas, matéria e energia. Assim, quando você pratica o uso do foco estreito para repousar a atenção em diferentes partes do corpo, reconhecendo a partícula, depois abre o foco para sentir o espaço em torno das partes do seu corpo no espaço, reconhecendo a onda, seu cérebro muda para um estado mais coerente e equilibrado. Entrada na mente subconsciente. Nos anos 1970, o Dr. Les Fermi, diretor do Centro de Biofeedback de Princeton, em Princeton, Nova Jersey, descobriu como a transferência da atenção do foco estreito para o aberto altera as ondas cerebrais. Fermi, pioneiro em atenção em biofeedback, tenta encontrar um método para ensinar as pessoas a alterar as ondas cerebrais de beta, pensamento consciente, para alfa, relaxado e criativo. Ele descobriu que o modo mais eficiente para produzir a alteração era orientar as pessoas para tomarem consciência do espaço ou do nada, adotando o que ele chamou de foco aberto. A tradição budista usa esse método de meditação há milhares de anos. Quando você abre o foco e sente a informação no lugar da matéria, suas ondas cerebrais reduzem a velocidade de beta para alfa. Isso faz sentido porque, quando você está sentindo, não está pensando. Quando o cérebro pensante, o neocórtex, desacelera, você consegue ir além da mente analítica, também chamada de mente crítica, que separa a mente consciente da subconsciente, ver figura 4.2. Você então pode entrar na sede do sistema operacional do seu corpo, o sistema nervoso autônomo, sobre o qual leu no capítulo anterior, e seu cérebro pode funcionar de modo mais holístico. Quando faz a meditação da bênção dos centros de energia que vou ensinar no fim deste capítulo, você coloca sua atenção em cada um dos centros de energia do corpo, também chamado de chakras, que significa rodas nos antigos textos védicos do leste da Índia. E em seguida abre o foco. Como o local onde você coloca a atenção é onde coloca a energia, à medida que coloca a atenção em cada centro e sua energia se move para lá, cada um deles começa a ser ativado. Não é mistério que, se você tem uma fantasia sexual na mente e no cérebro, a energia que se move para aquele centro do seu corpo é ativada de forma muito específica. E quando isso acontece, órgãos, tecidos, substâncias químicas, hormônios e tecido nervoso respondem. Se está com fome e pensa no que vai comer, seus sucos digestivos são ativados. Você saliva e seu corpo se prepara para a experiência de comer porque há energia ativando aquela área. Se pensa em criticar seu chefe ou discutir com sua filha,
você secreta adrenalina antes do confronto. Em cada um desses casos, o pensamento que você pensa se torna a experiência. Vou explicar isso com mais detalhes na próxima sessão, quando falarmos sobre os centros individuais de energia. Por enquanto, basta saber que isso acontece porque cada centro produz a própria expressão hormonal química que ativa órgãos, tecidos e células em cada área. Imagine o que começaria a acontecer se você conseguisse desacelerar suas ondas cerebrais em uma meditação e tivesse acesso ao sistema operacional de cada um desses centros de energia ao colocar a atenção no espaço em torno de cada um, abrindo o foco. Cada centro ficaria mais organizado e mais coerente, o que sinalizaria os neurônios para criar um novo nível de mente e ativar órgãos, tecidos e células daquela região, produzindo os hormônios e mensageiros químicos de cada centro. Se fizesse isso repetidamente, com o tempo, você começaria a promover alterações físicas reais. Na comunidade de alunos que segue esses ensinamentos, as pessoas se curaram de infecção urinária crônica, problemas de próstata, impotência, diverticulite, doença de Crohn, alergias alimentares e sensibilidades como doença celíaca, tumores no ovário, enzimas hepáticas elevadas, refluxo ácido, palpitações cardíacas, arritmias, asma, doenças pulmonares, problemas nas costas, doenças na tireoide, câncer de garganta, dor no pescoço, enxaqueca crônica, dores de cabeça, tumores no cérebro e outras mais. Vimos todo tipo de melhora em pessoas que praticam essa meditação. Às vezes até depois da primeira vez. Essas curas impressionantes foram possíveis porque os alunos conseguiram mudar epigeneticamente a expressão do DNA, ligando alguns genes e desligando outros, alterando o modo como os genes expressam proteínas no corpo físico, conforme você viu no capítulo 2. Como funcionam os centros de energia no corpo? A seguir, vamos dar uma olhada em cada um dos nossos centros de energias do corpo, mas antes quero explicar um pouco mais sobre seu funcionamento. Pense em cada um deles como um centro individual de informação. Cada um tem sua energia específica que transmite um nível correspondente de consciência, emissão própria de luz, expressando informação muito específica ou frequência própria, transmitindo uma certa mensagem. Cada um também tem as próprias glândulas individuais, os próprios hormônios, a própria química e o próprio plexo individual de neurônios. Pense nesses aglomerados individuais de redes neurológicas como mini-cérebros. Se cada um desses cérebros tem o próprio cérebro, cada um também tem mente própria. Dê uma olhada na figura 4.3 que relaciona a localização de cada centro, sua anatomia e fisiologia. Como você viu no segundo capítulo, quando a consciência ativa o tecido neurológico, cria a mente. Mente é o cérebro em ação. Portanto, se cada centro energético tem um plexo de neurônios, cada um tem uma mente individual, ou melhor dizendo, cada centro tem uma mente própria. O que ativa a mente é a energia com intenção e diretiva. Uma intenção consciente. Quando um centro é ativado, ele, por sua vez, ativa hormônios, tecidos, substâncias químicas e funções celulares e emite energia. Por exemplo, quando o primeiro centro, a sede das glândulas reprodutivas, é ativado com energia, a mente deste tem objetivo e intenção muito específicos. Quando você, como ser consciente, tem um pensamento ou uma fantasia, isso é consciência, aliás, agindo sobre o tecido neurológico. Não demora a notar que seu corpo muda fisiologicamente e, portanto, sua energia também. O corpo secreta substâncias químicas e hormônios das glândulas correspondentes a fim de prepará-lo emocionalmente para o intercurso. Você fica com mais energia naquele centro e ele emite a frequência própria específica, transmitindo uma mensagem intencional. A energia que transmite a intenção consciente ativa o centro reprodutivo e a mente no cérebro influencia a mente daquele plexo nervoso individual.
A mente localizada naquela área específica do corpo, por meio do seu minicérebro, opera no nível subconsciente por meio do sistema nervoso autônomo. Está além do controle consciente. Podemos dizer que o corpo agora segue a mente enquanto o minicérebro do centro de energia ativa as glândulas relacionadas que, por sua vez, ativam hormônios correspondentes, que sinalizam as substâncias químicas apropriadas para alterar o estado emocional e a fisiologia do corpo. Você então emite uma energia muito clara que transmite uma diretiva específica daquele centro. Todos nós já sentimos esse tipo de energia de uma pessoa muito sexual. Quando a energia se move por aquele tecido neurológico ou plexo de neurônios, cria mente naquele nível, de forma que, quando ativado, o centro tem mente própria. O segundo centro também tem mente própria. Quando ativamos seu minicérebro e, portanto, sua mente, confiamos nas vísceras. E a mesma sequência de eventos que acabamos de ver no primeiro centro de energia acontece nesse centro, mas com diferentes neurocircuitos, hormônios, substâncias químicas, emoções, energia e informação. De fato, essa área foi chamada de segundo cérebro devido a centenas de milhões de neurônios e conexões neurais, mais do que existe na medula ou no sistema nervoso periférico. De fato, 95% do hormônio do bem-estar, a serotonina, não se encontra no cérebro, mas no intestino. Então, confiar nas vísceras significa confiar em nossos instintos. É quase como se nosso corpo e o cérebro desse centro pudessem suplantar nosso cérebro e mente pensantes, analíticos e racionais. E o centro do coração? O que acontece quando você age com o coração? Como os dois primeiros centros, esse quarto, localizado no meio do peito, tem frequência, hormônios, substâncias químicas, emoções e minicérebro que bebe do campo de energia e informação circundante. Quando você age com o coração, tende a ser mais cuidadoso, gentil, inspirado, altruísta, compassivo, generoso, grato, confiante e paciente. Quando o minicérebro recebe informação, manda instruções e mensagem aos órgãos e tecidos localizados naquela parte do corpo, e você emite energia amorosa a partir desse centro específico de informação. Agora vamos olhar em mais detalhes cada um dos centros de energia. Alguns se sobrepõem um pouco nas funções, mas no geral, se você entende um pouco que seja do corpo, eles são bem autoexplicativos, como você pode ver a figura 4.3 se precisar. Conheça melhor os centros de energia. O primeiro centro de energia governa a região dos órgãos sexuais, inclusive o períneo, o assoalho pélvico, as glândulas conectadas à vagina ou ao pênis, a próstata nos homens, a bexiga, o intestino e o ânus. Esse centro de energia tem a ver com reprodução e procriação, excreção, sexualidade e identidade sexual. Os hormônios estrogênio e progesterona nas mulheres e testosterona nos homens são relacionados a esse centro. Esse centro de energia também está associado ao plexo nervoso mesentérico inferior. Existe uma tremenda dose de energia criativa no primeiro centro. Pense na quantidade de energia que você usa para criar a vida e gerar um bebê. Quando esse centro está em equilíbrio, sua energia criativa flui com facilidade e você está mais enraizado em sua identidade sexual. O segundo centro de energia fica atrás e ligeiramente abaixo do umbigo. Governa ovários, útero, cólon, pâncreas e a parte inferior das costas. Tem a ver com o consumo, digestão, eliminação e quebra do alimento em energia, incluindo enzimas e sucos digestivos, bem como com enzimas e hormônios que equilibram os níveis de açúcar do sangue. Também está conectado ao plexo nervoso mesentérico superior. Esse centro de energia também é relacionado às redes e estruturas sociais, relacionamentos, sistemas de apoio, família, culturas e relações interpessoais. Pense nele como o centro para se agarrar ou abandonar, consumir ou eliminar. Quando esse centro está em equilíbrio, você se sente seguro em seu ambiente e no mundo.
O terceiro centro de energia se localiza na cavidade do intestino, governa estômago, intestino delgado, baço, fígado, vesícula, glândulas adrenais e rins. Os hormônios associados incluem adrenalina e cortisol, hormônios dos rins e substâncias químicas como renina, angiotensina, eritropoetina, todas as enzimas hepáticas, enzimas do estômago como pepsina, tripsina, quimiotripsina e ácido hidroclorídrico. Esse centro de energia está relacionado ao plexo solar, também chamado de plexo celíaco. Esse centro está associado à vontade, força, vaidade, controle, impulso, agressividade e dominância. É o centro da ação competitiva e do poder pessoal, da autoestima e da intenção dirigida. Quando o terceiro centro está em equilíbrio, você usa a vontade e o impulso para superar o ambiente e as condições de vida. Diferentemente do segundo centro, esse é naturalmente ativado quando você percebe que seu ambiente não é seguro ou é imprevisível, de modo que você precisa proteger, cuidar de sua tribo e de si mesmo. O terceiro centro também fica ativo quando você quer alguma coisa e precisa usar o corpo para consegui-la. O quarto centro de energia está localizado no espaço atrás do osso externo. Governa o coração, os pulmões e a glândula timo, principal glândula de imunidade do corpo, conhecida como a fonte da juventude. Os hormônios associados a esse centro incluem o de crescimento e a ocitocina, bem como a cascata de 1,4 mil diferentes substâncias químicas que estimulam a saúde do sistema imunológico via glândula timo, responsável pelo crescimento, reparo e regeneração do corpo. O plexo nervoso que esse centro governa é o plexo do coração. Os três primeiros centros são de sobrevivência e refletem nossa natureza animal ou humanidade. No quarto centro de energia, saímos do egoísmo para o altruísmo. Esse centro está associado às emoções de amor, cuidado, nutrição, compaixão, gratidão, reconhecimento, bondade, inspiração, altruísmo, integridade e confiança. É onde se origina a nossa divindade, é o assento da alma. Quando o quarto centro está em equilíbrio, nos preocupamos com os outros e queremos trabalhar em cooperação pelo bem maior da comunidade. Sentimos um amor genuíno pela vida. Nos sentimos inteiros e satisfeitos com quem somos. O quinto campo de energia está localizado no centro da garganta, governa tireoide, paratireoide, glândulas salivares e tecidos do pescoço. Os hormônios associados a esse centro incluem o da tireoide, T3, T4, tiroxina, as substâncias químicas da paratireoide que governam o metabolismo do corpo e os níveis de cálcio em circulação. O plexo nervoso governado por esse centro é o plexo da tireoide. Esse centro está associado à expressão do amor que você sente no quarto centro, bem como a falar sua verdade, fortalecer pessoalmente sua realidade por meio da linguagem e do som. Quando o quinto centro está equilibrado, você verbaliza sua verdade presente, o que inclui a expressão do seu amor. Você se sente tão satisfeito consigo e com a vida que simplesmente tem que compartilhar seus pensamentos e sentimentos. O sexto centro de energia está localizado no espaço entre o fundo da garganta e a parte de trás da cabeça. Se for muito complicado para imaginar, pense no centro do cérebro, ligeiramente inclinado para a parte de trás da cabeça. Ele governa a glândula pineal, uma glândula sagrada. Alguns povos chamam a pineal de terceiro olho, mas eu a chamo de primeiro olho. Ela é associada à porta para as dimensões superiores e à mudança de sua percepção, de forma que você consiga ver além do véu e enxergar a realidade de forma não linear. Quando esse centro está aberto, é como uma antena de rádio que você pode usar para sintonizar em frequências mais elevadas, além dos 5 sentidos. É o lugar onde o alquimista em você desperta. Dedico um capítulo inteiro à glândula pineal mais adiante, mas por hora saiba que ela secreta hormônios como serotonina e melatonina, bem como alguns outros metabólitos maravilhosos, responsáveis pelos ciclos circadianos de se sentir acordado em resposta à luz visível durante o dia e sonolento em resposta ao escuro da noite.
Essa glândula pineal é sensível a todas as frequências eletromagnéticas além da luz visível e pode produzir derivativos químicos correspondentes de melatonina que alteram sua visão da realidade. Quando essa glândula está equilibrada, o cérebro funciona de maneira clara. Você está lúcido, mais consciente dos mundos interno e externo, vendo e percebendo mais a cada dia. O sétimo centro de energia fica no centro da cabeça e inclui a glândula pituitária. Essa glândula foi chamada de glândula mestra porque governa e cria harmonia em uma cascata descendente desde o centro do cérebro para as glândulas pineal, tireoide, timo, adrenais, pancreática até as glândulas sexuais. É o centro do corpo onde você experimenta sua maior expressão de divindade. É de onde se origina sua divindade, seu mais alto nível de consciência. Quando essa glândula está em equilíbrio, você está em harmonia com todas as coisas. O oitavo centro de energia se localiza cerca de 40 centímetros acima da cabeça e é o único não associado a uma área do corpo físico. Os egípcios o chamavam de Ka. Representa a conexão com o cosmos, o universo, o todo. Quando esse centro é ativado, você se sente digno de receber e isso abre portas para insights, epifanias, compreensões profundas e downloads criativos de frequência e informação que entram em seu corpo físico e cérebro, não a partir de memórias armazenadas no sistema nervoso, mas do cosmos, do universo, do campo unificado, ou seja lá como você queira chamar esse poder maior que o eu individual. Acessamos os dados e a memória do campo quântico por meio desses